O apóstolo Paulo orienta seu discípulo Timóteo, está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. É lógico que o evangelho deve ser compartilhado e as boas novas que nos salvam devem alcançar o maior número possível de pessoas. No entanto, a responsabilidade de transbordar o evangelho não significa negligência com a nossa própria salvação. O cuidado com a vida espiritual dos outros não pode ser fundamentado em cima de uma negligência com o cuidado de nós mesmos. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. A importância de cuidar de si mesmo. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Hoje na região da Capadócia, na Turquia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus nos apresenta a salvação como um processo. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz: aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Não significa que a parte iniciada, porém ainda não concluída, tenha nada de mal feito. Significa apenas que o processo está em andamento. E quem entende salvação como andamento, entende que a experiência inicial não nos dá o direito de cometer negligências ao longo do caminho. O Senhor Jesus fala de uma porta estreita. Depois de passarmos pela porta, trilhamos um caminho que é igualmente estreito, que por sua vez tem um destino, um alvo final, a vida eterna. A experiência da porta é a conversão. A experiência do caminho é de progressão. Quando passamos pela porta e nos convertemos, temos uma santificação inicial. Mas ao longo do caminho temos uma santificação progressiva. É disso que Paulo diz em 2 Coríntios 7:1, quando ele diz a respeito de aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Não significa que não houve nenhum nível de santificação, significa que ainda não fomos santificados completamente e ao longo do caminho vamos correspondendo com Deus nesse processo. É por isso que precisamos, enquanto já salvos e compartilhando a mensagem que recebemos, nunca negligenciar o cuidado conosco mesmo. O cristão que começou a andar no caminho precisa entender que desde o Antigo Testamento, no livro de Isaías, foi feita uma promessa. Enquanto vocês estiverem no caminho, que é o caminho santo, que não é para o imundo, haverá uma voz atrás de vocês dizendo: esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, porque é possível que alguém se extravie desse caminho que ele entrou ao passar pela porta da conversão. Então, precisamos de cuidado. E eu gostaria de chamar a sua atenção porque uma das coisas que encorajamos os cristãos diz respeito ao ministério. O ministério não é exclusividade de algumas poucas pessoas. Efésios 4:11 diz que o Senhor Jesus concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não para que eles fizessem todo o trabalho sozinhos. O versículo seguinte, o 12 de Efésios 4, diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então esses homens ou ministérios são dados como dons para aperfeiçoar os santos. Com qual propósito eles precisam ser aperfeiçoados? A Bíblia diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então algo que ensinamos é que todo cristão é um ministro. A palavra ministro não fala de um status, de posição ou autoridade, mas fala de serviço. Ou seja, todos devem trabalhar. Esse trabalho envolve pregar o evangelho e ajudar a cuidar dessas pessoas que geramos em Cristo Jesus. No entanto, muitas pessoas acabam se distraindo quando começam a frutificar na vida cristã e cuidar de outros, acabam se distraindo com o cuidado de si mesmo. E é importante que a gente lembre o tempo todo, não fomos chamados apenas para salvar os outros, mas também a nós mesmos. Paulo está dizendo: tem cuidado de ti e não apenas dos outros. Fazendo isso, você salvará não só os outros, mas a si mesmo. Obviamente, não devemos buscar apenas a nossa salvação e negligenciar a dos outros, mas isso também não é justificativo para, enquanto levamos outros a Cristo, descuidarmos de nós mesmos. Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, nos versos 22 e 23, de alguns que no dia final estarão diante dele dizendo: Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, mas ele vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus não vai dizer que eles não pregaram o evangelho, que eles não profetizaram. Jesus não vai dizer: vocês não curaram ninguém, nem foi no meu nome. Ele apenas vai dizer: eu não reconheço vocês,
Por quê? Podem até ter feito a minha obra, mas ao se comprometerem com o pecado, em vez de comigo, vocês não me representaram na terra. Eu tenho visto pessoas que se perdem, inclusive, no processo do ministério, porque enquanto estavam cuidando de outros, deixaram de cuidar a si mesmos. Jesus pergunta em Marcos 8:36, que adianta ganhar o mundo todo? E ganhar o mundo todo não é apenas bens materiais. E perder a sua própria alma, nós precisamos entender a responsabilidade do cuidado pessoal. A vida cristã é progressiva. Precisamos andar em vigilância e cuidado conosco mesmo. Então, em primeiro lugar, a advertência de que cuidar dos outros não pode ser desculpa ou motivo para distração. Em segundo lugar, eu e você precisamos lembrar que a própria liderança, quando falamos de liderança, não estamos falando necessariamente daqueles que Deus estabeleceu como governo na igreja. Estamos falando de níveis de influência. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe serão líderes dentro da sua casa para os seus filhos. Na vida espiritual, pessoas que ganharam outros para o Senhor e os discipulam, estão exercendo um nível de liderança. E qualquer que seja o nível de liderança, desde o mais básico, do cuidado espiritual de um novo convertido, até alguém que tem a responsabilidade, como os presbíteros, diz a Escritura, de governarem a igreja, nós precisamos entender que a liderança é baseada no exemplo. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, o apóstolo Paulo disse que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Ou seja, o que é o nosso trabalho? Transbordar o que recebemos, dar aos outros o que primeiramente funcionou e trabalhou nas nossas próprias vidas. Em Marcos, no capítulo 12, Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento e responde sobre a necessidade de amar ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, entendimento e forças. Mas ele também emenda o que não foi perguntado. Ele diz o segundo maior mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, não adianta apenas nos preocuparmos com outros, querendo despejar o que alegamos ser o amor, quando deixamos de ter o cuidado conosco. Nós não podemos amar os outros sem nos amar. Aqui, amar a si mesmo não tem a ver com aquela perspectiva egoísta, mas, obviamente, há uma ordem. Antes de oferecer algo aos outros, eu preciso receber de Deus, eu preciso guardar e preservar aquilo que Deus me deu. Por quê? Porque o maior nível de liderança é baseado no exemplo que nós damos. Então, quando você olha para o próprio Jesus, ele diz em Mateus 11:28, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Em outras palavras, ele está dizendo, não aprenda apenas com o que eu falo, mas principalmente com a forma como eu me porto, com a referência que eu me tornei. Em João, no capítulo 13, no verso 15, no dia do lava-pés, Jesus diz para os seus discípulos, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. O apóstolo Paulo escreve depois, dizendo sobre a importância de que as pessoas fossem seus imitadores, como ele era imitador de Cristo. E a lista de exemplos bíblicos é longa, falando sobre a importância de dar exemplo. Paulo diz a Timóteo, seja exemplo para os fiéis. Então, Jesus é a referência. Paulo diz, eu imito a referência e dessa forma eu também me torno uma. Timóteo, que o imitava, está sendo exortado agora a também ser modelo e referência para os outros, porque todos os que são chamados ao serviço têm a responsabilidade de funcionar baseados no exemplo, no bom testemunho. Então, aquilo que eu e você experimentamos de Deus, o nosso, não apenas a experiência inicial de salvação por meio da conversão, mas todo o nosso crescimento, o nosso comprometimento com Deus, ele inspira e o nosso exemplo fala muito mais alto do que as nossas próprias palavras. No entanto, quando deixamos de cuidar de nós mesmos, nós perdemos a capacidade de tocar os outros. Alguém que perde no meio do processo a visão espiritual, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, diz em 2 de Pedro 1:9, de pessoas que abandonaram determinadas virtudes da vida cristã, e ele diz, se tornaram cegos, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É gente que volta para a velha vida por conta de uma cegueira. É gente que se torna, como Jesus falou, um cego guiando outro cego. Alguém que perdeu a referência de um exemplo na vida cristã, se torna um hipócrita, um propagador de verdades que ele mesmo não vive. O que ele está falando não é errado, mas não tem o peso do exemplo. Então não importa o quanto eu e você já crescemos espiritualmente, não podemos negligenciar o cuidado conosco mesmo. Devemos aprender a dia após dia, seguindo o modelo de oração diária que o Senhor nos ensinou. Não é a reza a ser repetida, mas tem princípios que devem ser incorporados na nossa oração diária. Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, permanecemos aos pés do Senhor, buscando a graça de Deus, nos fortalecendo nele, para que eu e você, andando em vitória, possamos ser uma inspiração
para os outros. Cuidando de nós mesmos, podemos ajudar no cuidado de outros. Garantindo a nossa salvação, podemos ajudar a transbordá-la na vida de muitos outros. Diante disso, de forma prática, nós precisamos entender aquilo que nós fazemos e o que Deus faz. Paulo diz: o que está em pé, cuide para que não caia. Então, ao declarar isso em 1 Coríntios 10, 12, ele está falando da nossa responsabilidade. O que está em pé é que tem que cuidar. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Se não houvesse possibilidade de cair, não haveria necessidade de uma advertência ao que está em pé para que ele cuide para não cair. Por outro lado, embora Deus nos responsabilize, ele não nos abandona na responsabilidade que nos confiou. Judas, capítulo único, verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O Deus está dizendo: cuida para você não cair. Ele também diz: eu quero te ajudar para que você não tropece. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não vou fazer isso sozinho, estou te responsabilizando, mas também não estou te deixando sozinho no cumprimento da sua responsabilidade. Eu ofereço ajuda. Aliás, depois de dizer em 1 Coríntios 10, 12, o que está em pé, cuide para que não caia, o verso seguinte diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O texto diz que Deus é fiel e que ele não permitirá uma tentação maior do que aquela que nós podemos resistir. Pelo contrário, a Bíblia diz: junto com a tentação ele proverá livramento. Então temos a parte de Deus, que são recursos oferecidos àqueles que ele responsabilizou, ou seja, precisamos fazer a nossa parte, mas não estamos excluindo Deus. Mas também não vamos achar que Deus fará sozinho, sem a nossa parte, confiando o tempo todo na graça e no socorro de Deus, porque não vencemos o pecado e tentações. Apenas por determinação e força humana, na combinação desses elementos, nós podemos andar em obediência a Deus, na vigilância da oração, do clamor contínuo, né, da exposição contínua à palavra que nos guarda de pecar. No Salmo 119, 11, o primeiro versículo da Bíblia que meus pais me fizeram decorar quando criança, nós lemos: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por meio da oração, da exposição à palavra, nós podemos nos conservar no caminho e continuar inspirando outros. Não negligencie o cuidado consigo mesmo.